E DAX? Eu tenho medo de DAX. Tá tudo bem, já entendi que não vou precisar conhecer de programação. Mas, cara, e aquela tal das DAX lá? O que é aquela parada lá? Olha aqui na minha tela. DAX. O que você tem que saber sobre DAX? Existem grupos de DAX. Diversos grupos. Existe DAX de texto, DAX matemática, DAX para fazer avaliação com data. Existem diversas classificações de DAX. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pensando numa faculdade. Quando você está no primeiro semestre de faculdade, digamos que a faculdade fosse, sei lá, agronomia, por exemplo. Se você está no primeiro semestre, você vai estudar as matérias do primeiro semestre. Para que você vai estar estudando, vendo coisas que são lá do final da faculdade? Não faz sentido. Por quê? Porque você não está nesse momento. E talvez você nem precisa disso nesse momento. Agora, se você não sabe quais DAX você precisa para aquele momento, para o resultado que você quer naquele momento, você vai ficar perdido. Talvez você vai estar, por exemplo, querendo estudar coisas de agronomia, pensando que está estudando coisas de agronomia. Digamos que você quer o resultado da agronomia, mas você não está nem na faculdade de agronomia. Estou só exemplificando com agronomia. E você talvez esteja estudando coisas que, sei lá, são lá da faculdade de contabilidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu te falar o seguinte, sobre DAX, você tem que estudar o que é pertinente ao seu momento, ao que você vai precisar para aquela realidade, daquele momento. E se você não conhecer, se você nem conhece o que você precisa para aquele momento, você vai ficar perdido. É por isso que na sua cabeça vai surgir a situação. Cara, são um monte de fórmulas. As DAX são umas fórmulas, né? São um monte de fórmulas. Eu não vou conseguir fazer esse negócio. Se você só estiver olhando de fora, sem saber nem o que você tem que estudar, é óbvio que você vai ficar perdido. É óbvio que vai surgir na sua cabeça um monstro que na verdade não existe. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que primeiro saber os princípios. E um dos princípios, eu já estou te dando aqui, são as classificações das DAX. Elas são divididas, existem várias DAX, mas elas são divididas em classificações. Ah, então só com isso eu já consigo chegar ao resultado? Talvez você vai ficar mais perdido ainda. O que eu preciso te dizer nesse momento é que você tem que saber estudar o que você precisa para o momento que você precisa. E com isso, sim, aí é possível chegar ao resultado. Agora, se você não conhecer, aí vai criar um monstro na sua cabeça que você não vai saber nem para onde correr. Você vai estar no primeiro semestre da faculdade querendo estudar coisas lá do último semestre que não faz sentido nenhum para você. E aí você vai ficar totalmente perdido.